21 de setembro, festa São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus é, na verdade, aquele conhecedor da Escritura que compreendeu tudo o que diz respeito ao reino de Deus, e é como o proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Era homem de certa cultura, arrecadador dos impostos, publicano em Cafarnaum. De formação helenística, parece ter adaptado à índole do grego o seu nome Levi, de origem hebraica. É de capital importância a tarefa executada por este discípulo de Jesus na transmissão do Evangelho. Após a ressurreição, foram recolhidos alguns episódios da vida do Senhor e organizados discursos, coletânea de ditos do Senhor em torno de algumas palavras-chave. Tais elementos do alegre anúncio de Cristo podiam servir aos primeiros cristãos como complemento das leituras do Antigo Testamento, que ainda ouviam nas sinagogas. Mateus, com base também nessas primeiras redações, escreveu em aramaico uma ampla síntese de palavras e gestos de Jesus, pondo em relevo a sua messianidade e a posição dos cristãos, isto é, da Igreja, em face da lei e do culto da antiga aliança. O Evangelho de Mateus, tal qual o possuímos agora em grego, sofreu a influência dos escritos de Marcos e Lucas, conservando, porém, sua fisionomia específica. É o Evangelho do Reino de Deus, do cumprimento, em Cristo da antiga aliança. É o Evangelho das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. É o Evangelho da Igreja, fundada sobre a rocha que é Pedro e do seu mistério. A liturgia sempre utilizou de modo particular. Nada sabemos além disso, de historicamente certo, a respeito do apostolado de Mateus, nem das circunstâncias de sua morte ou martírio. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia em que a Igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, a perícope de hoje nos apresenta a vocação de Mateus e a refeição com os pecadores. Mateus é aquele que exerce uma atividade malquista por todos. Ele é cobrador de impostos, traidor da pátria. Os publicanos, como ele, são odiados em Israel, porque são considerados ladrões e aproveitadores. O gesto de Jesus, chamar um pecador como Mateus, é algo revolucionário. Nenhum rabino aceitava como discípulo uma pessoa mal conceituada entre o povo. Mateus é convidado a seguir Jesus. E por quê? Porque Jesus ouviu na coletoria de impostos. E esse olhar de Jesus
é um olhar com muito amor, um olhar com muita misericórdia. Aquele olhar de Jesus misericordioso já significava: segue-me e vem, porque ele penetrava o coração de Mateus. Quem é Jesus? É aquele que veio para salvar o que estava perdido. Ele veio completar a obra que ele mesmo começou. Ele veio para edificar o homem a partir de dentro, a partir do coração, abalar suas estruturas e transformar o seu interior. Alguns fariseus, olhando essa realidade de Jesus chamando os pecadores, e disse: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ao ouvir a pergunta, respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Como quem diz: se não houver amor, os vossos cultos e sacrifícios não servem para nada. E Jesus encerra dizendo: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Reconhecer-se pecador é o primeiro passo. Podemos enxergar o olhar misericordioso de Deus para conosco. O segundo passo é escutar Jesus que chama, e ele nos chama pelo nome. E o terceiro passo é a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor. E Jesus vai dizer: vem e segue-me. Aquele que segue a Jesus terá uma alegria plena. Mateus deixou-se seduzir pelo olhar maravilhoso e misericordioso de Jesus. Meu irmão e minha irmã, caminhemos com Jesus. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.